A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia, benção. Gente, prometo que eu vou ser bem breve, mas o objetivo também o assunto hoje não vai ser muito, como eu posso dizer, teológico, mas vai ser mais a aplicação do que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu peço mesmo, cara, que você venha prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar com você, porque essa palavra é para você, literalmente. Deus conhece o seu coração e eu creio que essa palavra que Ele ministrou ao meu, Ele é para você. Vocês estão comigo? Amém? Tem ninguém com sono? Quer ir no banheiro? Vai rapidinho, beber água, vai rapidinho, que literalmente o Senhor vai falar com você nessa manhã. Eu peço que você abra a palavra do Senhor comigo, lá no Evangelho de João, uma passagem bem conhecida, porém, acredito que o Senhor vai revelar algo, umas boas novas para nós nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler do versículo 7 ao 14. A minha versão é NVI, então ela pode ser diferente da sua, mas o princípio é o mesmo. Todos acharam? Amém? Então, a palavra de Deus vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem Ele está te pedindo água, você lhe teria pedido a Ele, Ele teria dado a água da vida. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Versículo 15. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar para tirar água. E ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Amém? Você pode se assentar. Assim que você se sentar, irmãos, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar junto comigo. Como eu disse, eu prometo que eu vou ser breve, mas objetivo naquilo que o Senhor tem para falar ao meu e ao seu coração. O Evangelho de João, ele é muito conhecido por ser um evangelho filosófico. Ele trata de uma maneira, ele traz a vida de Jesus de uma maneira mais filosófica. Ele começa o Evangelho de João, no capítulo 1, dizendo que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dizendo que Jesus, ele estava com Deus antes da criação do mundo, ele já existia. Então o Evangelho de João vem trazendo uma visão mais ampla da vida e do ministério de Jesus aqui na terra. Interessante que quando chega no capítulo 4, cara, é uma passagem muito conhecida, acredito que todos conhecem, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Para contextualizar, para você entender aquilo que o Senhor tem para falar com você e comigo, Jesus, ele estava na Judéia pregando, batizando, curando os enfermos, pregando as boas novas do Evangelho. Só que ele decidiu ir para Galileia. Por quê? Porque os fariseus que estavam ali, Jesus, ele soube, cara, que os caras estavam falando, os discípulos de Jesus estão curando mais que os discípulos de João. Então Jesus, na mente dele, já sabia o que estava acontecendo naquele lugar. Então ele falou: cara, eu vou para Galileia. Eu vou sair daqui para não causar contenda, para não ter nenhum tipo de confusão. Só que tudo que o Senhor faz tem um propósito. Nada, nenhuma vírgula. Tudo que o Senhor fala e faz tem um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor é o único
que tem o poder de criar do nada. Preste atenção. O Senhor é o único que tem o poder de criar do nada. É o poder pela palavra. Tanto que o Evangelho de João começa dizendo: no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Não tinha nada. A partir da palavra foi-se criado todas as coisas. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós cremos que pela palavra os mundos foram criados. Então, Jesus é o único que tem o poder de criar do nada. Fique com isso. Então, Jesus ele estava na Galileia, ele estava na Judeia e ele queria ir para a Galileia por causa dessa contenda. Só que para ir para a Galileia tinha que passar por Sicar. Sicar ficava em Samaria. E não sei se vocês sabem, se sabem, vou dar uma pincelada de fundo mesmo. Os samaritanos não eram muito bem com os judeus, eles tinham uma rixa. Os samaritanos eles eram judeus, só que com outros costumes. Pensa comigo assim, um judeu original com um judeu não original. É basicamente isso. Eles tinham uma rixa entre uns com os outros. Uma rixa antiga lá do Antigo Testamento. Então, os judeus originais não gostavam dos samaritanos, que vamos intitular eles como judeus falsos, vai. Só para simplificar. Eles tinham uma rixa. Eles não se trombavam, eles não gostavam um do outro. E Jesus, ele veio. É muito interessante isso, porque Jesus, ele veio primeiramente para o povo judeu. Depois da morte na cruz, isso se estendeu para toda a humanidade. Só que naquela época, realmente, era muito rigoroso, Mateus. Cara, os caras não gostavam, não diziam oi. Eles acreditavam no mesmo Deus, mas tinham práticas diferentes. Mas passava na rua e não dava oi. Não falava paz do Senhor. Você pensa diferente de mim, mas nós vamos para o mesmo céu. Não tinha isso. Os caras passavam e atravessavam para o outro lado. Não tinha isso. Eles eram brigados. Então é nesse contexto, mas Jesus tinha que passar por Samaria. Ele tinha que chegar na Galileia, mas a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E é em Samaria que acontece esse episódio que a gente acabou de ler. Jesus, ele chega em Samaria e ali ele encontra um poço. E como eu disse, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fala, tem um propósito. Cara, e Jesus sentou no poço. Aí a Bíblia diz que vem uma mulher com o seu cântaro na mão para ir pegar água no poço. Era normal naquela época. Eles não tinham água encanada. Eles não chegavam na casa deles a água. Não tinha isso, eles tinham que ir buscar. Então, a mulher estava vindo pegar água no poço e Jesus estava ali, porque Jesus, ele sabia que por mais que o povo rejeitasse aquelas outras pessoas, ele não rejeita ninguém. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Por mais que primeiramente o evangelho foi pregado para os judeus, Jesus, ele já tinha em mente que seria para toda a humanidade. Muitas das vezes nós temos esse problema. A pessoa ela pensa diferente de mim. A pessoa ela tem um gosto diferente do meu. A pessoa ela age de maneira diferente, ela pode falar de uma maneira diferente. Por isso nós rejeitamos essa pessoa. Por isso muitas das vezes nós não gostamos dessa pessoa, nós viramos a cara. Mas se nós queremos ser iguais a Jesus, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que aceitar as outras pessoas, apresentar o evangelho para as outras pessoas. E é isso que Jesus estava fazendo. Ele parou no poço e a mulher veio buscar água. Interessante que Jesus estava sentado no poço. Ele vendo a mulher vindo pegar água, ele vira para aquela mulher e fala assim, me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Eu fico pensando, cara, Jesus não é bobo, porque ele estava num poço. Ele poderia muito bem pegar água. Gente, era Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Tinha um propósito naquilo que ele estava falando com aquela mulher. E isso me faz lembrar uma passagem muito conhecida no Antigo Testamento, cara. Por exemplo, quando você pega o Antigo Testamento, você vê que Isaac era uma tipologia de Jesus. Como assim? Ele representava Jesus no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus fala para Abrão, vai lá e sacrifica o seu filho Isaac. E Abrão, sem questionar, ele ia sacrificar o seu filho. Porém, na hora que ele ia sacrificar, Deus ele interrompe. Por quê? Porque Deus estava querendo simplificar aquilo que ele ia fazer no futuro, no presente de Abraão.
olha, eu vou enviar o meu filho e vou sacrificar ele a favor de muitos. Então Isaac, ele era uma tipologia de Jesus. Vocês estão entendendo? Eu não estou fugindo no fim da meada. É para contextualizar. E tem uma passagem, Gênesis capítulo 24, que ilustra exatamente isso que Jesus estava fazendo com a mulher samaritana. Abraão, ele já estava velho, e seu filho Isaac já estava crescido. E Abraão pede para o seu servo, você vai lá em tal cidade, você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaac. Por quê? Para ele não ficar sozinho. Eu já sou velho e eu quero que ele se case. Só que você não vai nas vizinhanças, você vai no mesmo descendente. Então, Abraão, o pai, fala para o seu servo ir buscar uma esposa para Isaac. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 24, que o servo foi. Só que ele fez prova com Deus. Ele fala, Senhor, eu vou lá, mas eu vou parar num poço. Olha a semelhança com o texto que a gente acabou de ler. Eu vou parar num poço. E a mulher de Isaac vai se confirmar se quando eu chegar no poço e ela for pegar água, ela for me dar água e dar água para os meus cavalos. Se essa mulher fizer isso, ela é a mulher certa. Ela é a pessoa certa para Isaac. Irmão, dito e feito. Chegou a mulher, ofereceu água para ele e para os cavalos. E ele reconheceu que ela seria a mulher de Isaac. Agora, o que isso significa? Qual que é a mensagem por trás disso? É maravilhoso, é o que nós vivemos hoje. O pai, Abraão, ali representa Deus. O Deus envia o seu servo. Quem que é o servo? O Espírito Santo. Para buscar uma pessoa para se casar com seu filho. Esse é o desenho de hoje em dia. O Deus Pai envia o Espírito Santo para buscar as esposas para casar com seu filho. Essa é a tipologia do Antigo Testamento se cumprindo no Novo. Jesus, ele chega para aquela mulher e fala, me dá um pouco dessa água. Só que aí entra naquilo que eu falei para vocês. Eles não se bicavam, judeu com samaritano. Eles não se bicavam. Então a mulher vira para Jesus e fala assim, cara, como é que você pode, sendo judeu, falar comigo? Como é que você pode, sendo judeu, cara, direcionar a sua palavra a mim, que nem isso eles faziam. Cara, e é algo maravilhoso, se você está com a sua Bíblia aberta, Jesus ele se apresenta como a água viva. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo 10 assim, então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pede para dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Jesus, ele se apresenta como a água viva. Jesus, ele chega para aquela mulher que estava sendo direcionada para um poço, para pegar água. E Jesus, ele é tão perfeito que ele pega o que a mulher está vivendo e fala, eu sou a água da vida. Eu me apresento a você como a água da vida. E aquela mulher olha para Jesus e fala assim, mas como que você é a água da vida? Será que você é superior a Jacó? Cara, o que a mulher estava querendo dizer? Ela estava tão alienada na antiga aliança, ela estava tão focada na antiga aliança, que ela não reconheceu que Jesus era a água da vida e fala, será que você é maior do que Jacó, que construiu esse poço para que a gente pegasse água? Cara, e Jesus, isso é maravilhoso, porque quando a mulher fala assim, você é maior do que Jacó, Jesus, ele dá uma resposta maravilhosa. Ele vira para aquela mulher e fala assim, olha, quem beber desta água terá sede de novo. Cara, o que Jesus está querendo dizer? Olha a simbologia por trás daquilo que Jesus está falando. Ele fala assim, olha, quando você bebe dessa água, você vai ter sede de novo. Quando você vem até o poço, você tem que vir toda hora buscar água, porque quando você toma água, você fica com sede de novo. Jacó construiu esse poço, mas Jacó passou. Jacó construiu esse poço, ele fez esse poço porque era necessário na época, mas ele acabou. Agora chegou água da vida, que quando você tomar dessa água, receber dessa água, você nunca mais terá sede. É isso que Jesus está falando, olha, você está pegado ainda na antiga aliança. A antiga aliança acaba, gera morte.
sacrificava animais, mas não perdoava. Tinha que sacrificar de novo. Jesus está falando, olha, a nova aliança é diferente, é a água da vida. Quando você toma ela, vai gerar uma fonte dentro de você que ela nunca vai acabar. Cara, a lei que ela tanto se apegava, acabou. Jesus estava ali se apresentando como uma nova aliança, Mateus. Eu sou a água da vida, você não vai mais precisar vir toda hora buscar. Por quê? Porque você nunca mais terá sede. A água que você toma acaba. A água que você está buscando acaba. A água que você quer e que você tanto almeja nesse momento acaba. Mas eu, sendo a fonte da vida eterna, quando você tomar essa água, quando você receber essa água, você nunca mais terá sede. Irmãos, agora levando para as nossas vidas, tem muitas pessoas que estão como aquela mulher samaritana, com o seu esforço próprio, indo buscar água, pensando que com o seu mérito próprio pode alcançar alguma coisa. Numa fábrica você pode com o seu mérito alcançar algo. No seu serviço você pode com o seu mérito alcançar alguma coisa, buscar alguma coisa. Mas em Jesus, Ele é a fonte eterna. Não é pelo seu esforço, mas é por esforço de outra pessoa. Jesus, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele estava se apresentando como uma nova aliança para aquela mulher. Cara, basicamente Jesus está falando, a aliança que você está presa no passado acabou. Eu sou a nova aliança. Eu sou a água viva, que você nunca mais terá sede. Isso é maravilhoso porque Paulo, ele simplifica isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, presta atenção. Paulo ele diz assim, ó. Quando a lei que traz morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os seus olhos em Moisés. Agora olha que maravilhoso. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. O que Jesus está dizendo? Cara, vocês estão presos no passado, ele passa. Tudo o que aconteceu foi necessário acontecer, mas acabou. Agora chegou uma nova aliança. Agora chegou a água que jorra para a vida eterna. Vocês não vão ter mais sede. Vocês não vão mais ter a necessidade de ir todos os dias pegar água naquele poço. Porque quando você receber essa água da vida, ela vai se tornar uma fonte dentro de você. Você nunca mais terá sede. O que Jesus estava falando para aquela mulher é isso. E eu fico pensando, cara, se a lei teve a sua glória, pastor, pela lei Moisés ele abriu o mar, ele foi usado para abrir o mar. Cara, você olha o Antigo Testamento, você vê os caras fazendo coisas que eram maravilhosas. Jesus está dizendo que essa nova aliança é superior. A Bíblia diz que a antiga aliança teve glória. Moisés, quando ele subiu no monte, ele ficou com o seu rosto totalmente brilhando, porque ele estava face a face com Deus. Mas a Bíblia diz que essa nova aliança, a Bíblia diz que essa nova fase agora é superior. Cara, o que nós não podemos viver? O que nós não podemos desfrutar dessa nova aliança? A gente não tem a noção porque nós ainda estamos presos na antiga. Ah, eu não posso fazer aquilo. Eu não posso fazer isso. Ah, mas se ele pensa diferente de mim. Ah, mas se eu for na igreja. Cara, a gente está preso à antiga aliança. Na nova aliança de Jesus, você não tem falta de água, porque Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, ele se apresenta como a fonte. Aí a mulher, ela ficou tão interessada naquilo que Jesus falou, que ela falou assim, Jesus, eu quero. Pô, me dá essa água aí, porque se eu estou indo buscar toda hora e você está vindo facilitar, você vai me dar uma água aqui, eu não vou precisar mais voltar aqui. Me dá essa água.
Pô, me dá um gole, né? Dá um golinho dessa água. Cara, Jesus ele vira para ela e fala assim, ó, vai e chama o seu marido. O que Jesus está querendo dizer? Cara, que Jesus, antes de nós recebermos a nova aliança, antes de nós recebermos essa nova fase, esse novo estilo de vida, Jesus primeiro ele vai revelar o seu pecado. Nós queremos muitas das vezes viver algo novo em Deus. Viver águas profundas em Deus. Viver uma nova fase em Deus. Viver algo extraordinário em Deus. Mas, para passarmos de fase, para vivermos algo mais profundo em Deus, Ele vai revelar o seu pecado, porque Ele quer que você se arrependa. Jesus expôs um pecado para que ela venha ter a água da vida. Irmãos, é necessário se arrepender. Para viver qualquer coisa em Jesus, para ter acesso à água da vida na nova aliança, é necessário arrependimento. Você não vive uma vida com Deus se você não se arrepende. Se você tem um coração duro. Você não vive algo em Deus se você não consegue olhar para o seu irmão e perdoar ele. Você não consegue. Pela força do seu braço, você vai tentar e vai morrer nadando. Mas em Jesus, se você se arrepende, irmão, você vai viver tanta coisa. Você vai viver tanta coisa em Deus. Então Jesus ele vira para ela assim, ó, vá e busque o seu marido. A mulher vira para Jesus e fala assim, olha, eu não tenho marido. Jesus vira para ela e fala assim, ó, certamente você falou a verdade. Você teve 5 maridos e nenhum era seu. E o que você está agora com ele também não é seu. Esse 6º marido representa a lei. Cara, tudo que você viveu até agora teve fim. Acabou, mas chegou o 7º esposo. Chegou o 7º esposo que não acaba. Você vai se casar com ele, ele não vai te abandonar. Você vai casar com ele, ele não vai te decepcionar. Porque é uma nova aliança. Sabe o que é maravilhoso? Jesus ele se apresenta como a fonte que jorra para a vida eterna. O problema nunca foi a falta de água. O problema nunca foi não ter capacidade para suportar a nossa busca. O problema é a sede. Muitas pessoas não têm mais sede. Tem pessoas que estão há anos na igreja, que reconhecem que Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna, mas vive as mesmas coisas. Vive uma vida, um looping. Ela começa a viver as mesmas coisas. Aí quando chega um novo convertido, ela fala aquela famosa frase, ele está no primeiro amor. Essa frase tinha que ser a nossa frase, irmãos. Nós estamos no primeiro amor, porque nós estamos cara, na nova aliança. Numa aliança que não tem fim, na água que jorra para a vida eterna. Pessoas que viram para outras pessoas e falam, ele está no primeiro amor, logo isso vai passar. É pessoas que não têm mais o desejo, a sede de viver coisas novas em Deus. Cara, o que Jesus está falando para mim e para você nessa manhã cara, eu sou uma fonte inesgotável. Quando você vem a mim, você não vai ter falta. Ezequiel capítulo 47, ele simplifica muito isso. Porque o homem, a Bíblia diz que é um rio que sai do templo. E esse homem chega à beira do rio, e quando mais ele dá o passo, mais ele vai se aprofundando, porque como eu disse, o problema não é a falta de água, mas é a falta de vontade, de querer se aproximar mais de Deus. Quanto mais ele se aproximava, mais fundo ele estava. Porque quanto mais se aproximamos de Deus, irmãos, mais fundos nós vamos estar nele. Mais fundos, mais enraizados nós vamos estar nele. Ainda tem água disponível, irmãos. Ainda tem relacionamento com Deus disponível para que venhamos viver. Ainda tem, cara. Mas se nós estamos vindo na igreja apenas para receber uma palavra que vai nos fazer sentir bem, mas que não venha nos transformar, nós vamos ficar apenas vivendo um looping de vida. Eu venho na igreja, recebo a palavra, volto para casa, vivo a mesma coisa. Venho na igreja e vivo isso. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem reconhecer que quando nós se relacionamos com Jesus, é todos os dias vivendo novidade de vida. É todos os dias vivendo uma novidade de vida. Aí você olha para si mesmo e começa a perceber que você não vive coisas novas. Aí nós começamos a cansar.
Aí nós começamos a terceirizar. Não, é a igreja. A igreja, ela está com o sistema falido. Não, a igreja é os pastores que não nos acolhem. Não, é o obreiro que não orou por mim. Não, é a palavra que não foi de acordo com aquilo que eu queria. Mas na verdade é você que não escolhe ter mais sede por Deus. Na verdade é você, cara. Irmãos, sabe uma coisa? As pessoas, elas tendem a olhar para aquilo que é mais glorioso, para aquilo que é maior. Está acontecendo essa guerra em Israel, e as pessoas logo, nossa, é a volta de Jesus. Corre todo mundo para dentro de casa, dobra o seu joelho e ora, porque Jesus está voltando. Está acontecendo a guerra em Israel, irmãos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que um dos sinais do fim dos tempos é guerras e rumores de guerras. Mas Jesus, ele fala assim, mas não se espante, porque isso não é o fim. Guerras sempre existiu. Do começo ao fim, sempre existiu guerra. Mas as pessoas, elas não olham para um dos principais sinais da volta de Jesus. Qual que é? A falta de amor. Um dos principais sinais da volta de Jesus é que no fim dos tempos, muitos deixarão de amar. Muitos vão começar a pregar um falso evangelho. E esse é um sinal da volta de Jesus. Mas as pessoas olham só para aquilo que é grande. Aconteceu uma guerra em Israel. Meu Deus do céu. Aí a pessoa começa a estudar sobre escatologia. No ano inteiro não tem interesse nenhum sobre a volta de Jesus. Acontece uma guerra. Meu Deus do céu, Jesus está voltando. Mas ela não olha para o irmão que está do lado, que está deixando de amar. Não olha para a pessoa que está do lado, que está recebendo doutrinas falsas, que isso é um sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque pessoas têm a tendência de olhar para aquilo que é grande. Ele só é cheio do Espírito Santo, cara, se o cara rodopiar, se o cara pular. Não. Pô, a pessoa só está com vida com Deus se ela fala em língua estranha. Irmãos, olha ao ponto que nós chegamos. Olha o nível de decadência que nós estamos. Eu estava conversando com o Mateus esse tempo atrás, e eu estava questionando, falando assim, cara, muitas das vezes nós estamos pregando palavras rasas, evangelizando crente. Nós estamos pregando palavras rasas. Cara, o Mateus virou para mim e falou, Caleb, como é que nós vamos pregar algo profundo se o espectador é raso? Irmão, como é que você quer viver uma profundidade? Pode vir qualquer pessoa pregar aqui, irmão. Pode ser qualquer um, o cara mais zica, o pastor mais zica, vir pregar aqui na igreja da família. Mas se você não for profundo, se você não tiver sede, se você não tiver interesse, de nada vai acontecer. Aí eu entendo, cara, eu entendi literalmente, cara. Tem se pregado palavras rasas porque nós somos rasos. Porque nós não queremos a água que jorra para a vida eterna. Nós queremos ir buscar todos os dias a água no poço, porque é melhor. Pô, porque eu vejo resultado na hora. Eu vou lá, eu pego, eu vejo meu cântaro cheio. Mas a água que jorra para a vida eterna é um processo. Você vai andando. E quanto mais você vai andando, mais ela vai enchendo. Mais ela vai chegar num ponto em que você não vai mais conseguir andar, irmãos. Você vai nadar. Aí eu começo a entender o porquê que nós não vivemos. Nós olhamos para o passado e falamos assim, nossa, aquele povo vivia milagres. Nossa, aquele povo vivia sinais e maravilhas. Tinha pessoas que flutuavam de tanta presença de Deus. Pô, o cavode de Deus descia e a galera ficava num êxtase maravilhoso. Por que isso não acontece hoje em dia? Irmãos, quando você compara o nível de busca dos caras, aí você começa a entender. Passava horas orando. Vinha para a igreja e não ficava só olhando para o ministro, que música que ele vai cantar. Dependendo da música eu vou dar glória. Se eu não gostar da música eu não vou. Não fica olhando. Por quê? Porque eles tinham a noção de que, cara, quando eu entrar na presença de Deus, nada mais vai importar. Quando eu entrar na presença de Deus, quando eu entrar no meu quarto, fechar minha porta, eu não vou sair dali até Jesus falar comigo. Hoje em dia as pessoas falam, Senhor Jesus, me abençoa em tal área. 10 minutos depois, se Jesus não responde a oração, Jesus está demorando a responder. Cara, esse é o nosso nível. Como é que nós queremos ter um nível de resposta alto de Deus, se a nossa entrega não é alta?
Jesus, Ele é a fonte inesgotável. Eu afirmo a vocês, a palavra de Deus diz que, a Bíblia diz o seguinte, cara, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos ter fé. E a Bíblia, ela continua dizendo que aqueles que buscam a Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando você se inclina para buscar a Deus, Ele vai ser galardoador em te recompensar, cara. Ele vai ser galardoador em te recompensar. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, nós começamos a entender o porquê que muitas das vezes nós não temos respostas miraculosas de Deus. Muitas das vezes nós olhamos para nossas vidas e nós queremos ter respostas de Deus que venham nos impactar, mas nós não entregamos o necessário. É que a gente é muito preso a sinais. Sabe uma coisa que eu escutei, só para finalizar essa palavra? Uma coisa que eu escutei essa semana e que impactou minha vida. A igreja, ela para quando tem um sinal. Por exemplo, a pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo, Mateus, a pessoa ela começa a pular. Cara, a pessoa ela se joga no chão. Cara, a pessoa ela está ali no momento maravilhoso. Cara, isso é um sinal da onde Deus quer te levar. Mas a pessoa para ali. Ela pensa que aquilo ali é o fim. Mas é um sinal para onde Deus quer te levar. Quer um exemplo? Por exemplo, quando você chega numa cidade e você vê uma placa, ó, o hospital é daqui a 1 quilômetro. Aí você chega lá em 500 metros, tem outra placa. O hospital daqui a 500 metros virando à esquerda. Aí você chega no hospital. Eu pergunto para vocês, a pessoa, o destino dela é ir no hospital. A placa cura? A placa cura, Mateus? Você olhando para a placa, ela vai te dar o diagnóstico correto? Porque ela é um sinal. Pessoas, elas estão presas a sinais. Pô, rodopiei, pô, o culto foi maravilhoso, mas ela acaba ali. Mas ela não entende que é um sinal para onde Deus quer te levar. O culto foi maravilhoso, mas isso foi um sinal para onde Deus quer te levar, que é para o seu quarto, irmão. Você pode viver isso na sua casa, mas nós somos presos a sinais. Milagre é sinal, nunca acaba nele, mas é um lugar para onde Deus quer nos levar. O avivamento é um sinal. Por quê? Porque isso é um sinal da volta de Jesus. É para onde Deus quer nos levar. Mas nós ficamos presos a isso. Então, igreja, Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Se você souber a noção disso, você tem acesso a uma fonte, Mateus, que você nunca mais terá sede. Você vai buscar, Ele vai te saciar. Ele vai te saciar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba da água da vida. O Espírito e a noiva dizem vem. O nosso espírito almeja, irmãos, mas a Bíblia diz que o Espírito e a noiva, o Espírito deseja, mas a noiva também tem que desejar. E tem acesso à água da vida. Irmãos, eu quero que o nosso coração seja transbordado pelo amor de Deus, cara, e seja impactado. O salmista diz no Salmo 47, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Irmãos, está faltando em nós é o desejo de querer mais dessa água da vida. Jesus, ele chega para aquela mulher e fala: eu sou a água que jorra para a vida eterna. Se você conhecesse quem está te pedindo essa água, era você que pediria a água e não eu. Irmãos, o acesso está aí. É uma fonte inesgotável. Alisson, ainda tem água disponível, cara. Ainda tem água disponível. Se você buscar, você vai ser inundado pela presença de Deus. Ana Paula, ainda tem água disponível, cara. Jesus quer te inundar com a presença dele, velho. Igreja, ainda tem, cara. Ainda tem água disponível. Mas vai chegar um dia que não vai estar mais disponível. E nós vamos querer essa água, mas nós não vamos mais conseguir acessá-la.
Ainda tem água. Ainda tem água, igreja. Chega de vivermos um evangelho que acaba em si mesmo. Viemos no culto e ele acaba aqui. Quando saímos da porta para fora, cara, a nossa vida é outra. A gente pega, aqui dentro é água natural, a gente pega uma água com gás lá fora, uma água diferente. Nós queremos uma outra água. Irmãos, mas Jesus, ele te oferece uma água que não acaba. O que isso quer dizer? Cara, quando você vem a Jesus, o seu desejo não vai acabar. O seu anseio só vai aumentar. Você vai querer entrar numa porta, você vai querer entrar no seu quarto, e você não vai querer sair dali até Jesus aparecer. Você vai querer vir na igreja, mas você vai querer ser inundado pela presença de Deus. A vergonha não vai mais te dominar, o medo não vai mais te dominar, porque o seu foco é a fonte que jorra para a vida eterna. Ainda tem água disponível, igreja. Ainda temos acesso disponível, igreja. Como a corça anseia por águas correntes, o meu coração, ó Deus, deseja o Senhor. O meu coração deseja o Senhor. Chega de vivermos uma superficialidade. Mas o Senhor, Ele só vai voltar para buscar aqueles que estão enraizados nele. E para ser enraizados nele, é preciso cavar. É preciso ir fundo. É preciso se aprofundar. Se coloque de pé, cara. Se coloque de pé, fique de pé. Não perca o fio da meada, não, pelo amor de Deus. Mas que o seu coração venha desejar mais a Deus, cara. Cara, assim como Davi. Isso é maravilhoso. Assim como Davi, cara, ele estava tão submerso na presença de Deus. Ele tinha um desejo tão profundo por Deus, que ele olhou para Deus e fala: ó Pai, eu quero estar na tua casa. Eu não quero sair de lá. Minha alma anseia por ti. Vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 anos fora dela. Por quê? Porque a tua presença é valiosa. Porque quando eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, ali o Senhor se derrama, ali eu sou submerso, ali eu mergulho nas águas correntes que vêm do alto, e ela me leva para um lugar de mais intimidade. Ela me leva para um lugar de mais intimidade. Qual igreja? Quanto a gente deseja, cara, viver coisas grandes em Deus. Cara, hoje em dia nós estamos desanimados. Como obreiro da casa do Senhor, infelizmente, cara, a gente olha muitas das vezes para a igreja e vemos, cara, o desânimo da galera, velho. Por quê? Porque as pessoas só estão vindo para a igreja como se isso fosse, cara, uma forma de pagamento. Mas a real intenção da igreja é trazermos uma adoração a Deus. Mas nós se perdemos nisso. Por quê? Porque nós agora queremos ir para a igreja para receber. Nós queremos ir para a igreja, Mateus, para receber algo, sendo que era para entregar. Receber algo de Deus é no nosso quarto, cara. Receber algo de Deus é no nosso íntimo. Igreja, pelo amor de Deus, feche seus olhos, cara. E se você de fato está vindo na igreja, está vindo nesse lugar para viver algo de Deus, cara, pelo amor de Deus, que não venha ficar só nas minhas palavras, que não venha ser apenas mais um louvor cantado, que não venha ser mais um louvor entoado, e você vai sair daqui e vai viver as mesmas coisas. Cara, se você está vindo na igreja apenas por vir, você está jogando o seu tempo fora. Você está jogando o seu tempo fora. Mas eu sei, a palavra de Deus nos dá um amparo, que se nós pedirmos do Espírito Santo, o Senhor há de nos dar. Qual pai
que vendo o filho pedir um pão, dará uma pedra? Qual pai, vendo o filho pedir, pedir algo diferente, ele vai dar aquilo que o filho não deseja? O Senhor, que é o Pai, vendo o Filho, que somos nós, pedindo do Teu Espírito Santo, Ele não vai dar outra coisa, Ele vai dar o Espírito Santo. Ainda tem água disponível, igreja. Ainda tem algo, tem um lugar de intimidade disponível. Ainda tem um lugar profundo esperando você. Há um tempo novo sobre a sua vida. Há um tempo novo sobre esse lugar, mas nós temos que desejar chegar nesse lugar. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, Pai, vai ser apenas palavras jogadas ao vento. Mas Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, começa a tomar os corações que estão disponíveis nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, toma esse lugar com a Tua presença, Pai. Toma esse lugar com a Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que ainda existem pessoas que almejam a Tua presença, Pai. Eu creio que ainda existem pessoas que não querem apenas ficar com águas nos seus tornozelos, mas querem andar, querem chegar com a água nos joelhos, querem chegar com a água na cintura, até o ponto que não venha mais dar para andar. Mas que a pessoa venha estar tão submersa na presença, a pessoa vai estar tão profunda no Senhor, que para onde ela olhar, para o lado, para cima, para baixo, para a direita, haverá água disponível. Haverá água disponível. Haverá água disponível, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, toma, Pai, os corações disponíveis. Pai, em nome de Jesus, é chegada a hora, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor está chegando, está voltando, Pai. Pai, mas os nossos corações, Deus, os nossos corações, Pai, tem que estar almejando, Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, Pai, a minha alma anseia pelo Senhor, o meu coração anseia pelo Senhor. Eu não vou olhar para o lado, para o outro, eu não vou mais dar atenção para o que as pessoas estão dizendo, mas eu vou colocar os meus olhos fixos no Senhor. Eu vou olhar apenas para o Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, começa a criar em nossos corações, Pai, o anseio por demorar mais em Tua presença. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós não queremos sair daqui, Pai, sem o Senhor falar conosco. Pai, eu creio ainda no cavote do Senhor. Oh, Espírito Santo, eu creio ainda, Senhor Jesus, na manifestação do Teu Espírito, Pai. Igreja, comece a clamar por isso. Comece a clamar por isso. Comece a clamar por isso. O Senhor está aqui. O Senhor, Ele está aqui. O Senhor ainda está aqui.
Ele está aqui. Olha pra mim. Cara, o Senhor, Ele quer te levar para um lugar mais profundo, velho. Para nós é um novo tempo de Deus, mas para Deus é um lugar que já está preparado. E nesse lugar que o Senhor te levar, haverá mais recursos. E esse lugar que o Senhor te levar, haverá mais presença de Deus. O Senhor está dizendo: anseie por mais. Anseie por mais. Anseie por mais, Alisson. Há um lugar preparado com mais profundidade. É coisas que hoje você deseja viver, que quando você chegar nesse lugar, você vai poder olhar e dizer: Senhor, é isso que eu queria. Há um lugar que o Senhor quer te levar, Alisson. Igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cara. A Bíblia vai dizer sobre um episódio. Eu já tô acabando, cara. Já tô acabando. A Bíblia vai dizer de um episódio em que Salomão ele ia edificar o templo. Salomão estava de frente para a Assembleia inteira de Jerusalém. O templo ali ia ser edificado, Mateus. Salomão, naquele momento, ele pega a palavra e começa a orar. A Bíblia diz, cara, e eu creio que isso pode acontecer nos dias de hoje. A Bíblia diz que a glória de Deus, pastor Washington, tomou aquele lugar de tal maneira que Asaf com os músicos, eles estavam preparados para tocar. Eles não conseguiam mais entoar nada. Os obreiros que estavam levantados naquele lugar para servir não conseguiam mais fazer mais nada, porque a glória de Deus tomou aquele lugar de tal maneira, que a única coisa que eles poderiam fazer era se prostrar e adorar a Deus. Eu creio nisso. Eu creio na presença de Deus ainda, pastor. Eu creio na presença de Deus manifesta nesse lugar. Então, em nome de Jesus, igreja, comece a clamar por mais. Tenha sede, cara. Se envolva na presença de Deus. Se derrame na presença de Deus. Porque a
água tem, não é falta de água.